Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da situação do Clube do Remo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do empate de ontem, o Remo não sai do G4, inclusive uma correção em relação ao vídeo do meio-dia que eu comentei aqui com vocês. A gente vai fazer um resumo do que foi essa rodada para o Leão Azul Paraense após o empate ontem contra a equipe do Volta Redonda no Mangueirão. Quero também comentar a respeito de um retorno importante para o time azulino contra a equipe do CRB. E Leão que, claro, vai em busca desta primeira vitória fora de casa no próximo domingo, lá no Nordeste contra a equipe regatiana. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados por esse mundão afora. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém e que garante para ti a assinatura Disney Plus no plano de 600 megas para você acompanhar todos os jogos do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e conhecer os produtos e as ofertas da Like Telecom. Recado especial também da Suíça Destinos, que vai te levar para assistir a Atlético Paranaense e Clube do Remo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo aí, claro, cercado de paraenses, muitos moram no sul e muitos também irão sair de Belém para este confronto contra o Furacão lá na Liga Arena em Curitiba. E a Suíça Destinos tem pacotes especiais para vocês, incluindo hospedagem. Por apenas R$ 1.590 você consegue acompanhar essa partida com todo conforto, tranquilidade e segurança, é claro, para acompanhar o Leão em mais um jogo da Série B. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado com a galera da Suíça Destinos. E o recado especial também das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, para você, claro, garantir por lá os mantos do Leão Azul da temporada de 2025 e também comprar por lá os ingressos para as partidas do Clube do Remo. Vá lá, visite as lojas parceiras do canal, que o atendimento é sempre especial para todo o Fenômeno Azul. Bom, pessoal, quero primeiramente aqui corrigir um erro, né? Eu comentei ali no vídeo do meio-dia de que o Remo poderia perder o lugar dele na rodada no G4. Só que eu fiz um cálculo errado aqui da pontuação. Na verdade, eu peguei uma tabela que estava desatualizada, né? Inclusive com a própria pontuação do Remo. O Remo não está com 16, o Remo foi a 17 com o empate de ontem contra a equipe do Volta Redonda. E o Avaí jogou ontem, venceu, né, a equipe da Chapecoense por 2-1. O Vila Nova ainda entra em campo na rodada, é verdade, contra a equipe do Cuiabá. Mas o Remo pode cair no máximo para o 3º lugar nesta rodada aí do Campeonato Brasileiro, porque tem 17 pontos, né? O CRB, não, o CRB pode vencer também, pode ir a 18. Na verdade, o Remo pode cair para a 4ª colocação no máximo nessa rodada. Então o Remo não sairia deste G4 aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino venceu, né, o Paysandu aí por 3-1, empurrou o rival para a lanterna, mas se aproximou do G4. Então, em termos aí, né, de tabela, foi ruim esse resultado para o Remo. Apesar da zoeira em cima do rival, foi um resultado ruim para o Clube do Remo, porque o Novo Horizontino chegou aos 16 pontos. O Goiás é o líder com 20, o Vila Nova, como eu disse, ainda joga na rodada, é o 3º com 16, e o Avaí nesse momento fecha o G4 também com 16 pontos. O Remo tem 4 vitórias, e aí que está um pequeno detalhe, o Remo precisa voltar a vencer, porque o número de vitórias é muito importante para o famoso critério de desempate. Então, por exemplo, o Vila Nova empatando amanhã contra a equipe do Cuiabá, ele já passa o Clube do Remo na tabela, porque ele tem 5 vitórias e o Remo tem 4.
Então olha como é importante vencer, né, gente? O Remo tem 5 empates e 4 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. É o único time, é verdade, invicto aí da competição. E é óbvio, né, gente, que é sempre bom fazer esses cálculos com o Remo na parte de cima da tabela. Apesar do empate, né, vai ser uma rodada em que o Remo não vai aí sair da zona de classificação. E olha, com as circunstâncias, né, dos últimos 2 jogos, o Remo sendo assaltado lá em Goiânia e agora perdendo 2 pontos por Volta Redonda, é óbvio que ainda estamos, né, com esse lucro de estar lá no G4. Então é muito importante o campeonato que o Remo vem fazendo. E acredito que o jogo de ontem, por mais que tenha sido uma partida ruim, foi um jogo que deu muitas lições para o Daniel Paulista, para o elenco, de que a Série B não é um campeonato fácil. Não vai ser fácil contra a CRB, contra o Operário, contra o Atlético Paranaense. Não vai ter jogo fácil, gente. Não vai ter jogo fácil nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Repar. Para quem acha aí que porque o rival está na lanterna, que vai chegar o Repar e vai ser moleza. Não, não vai ser moleza, não tem jogo fácil. E é por isso que temos que pensar sempre no jogo a jogo. Não adianta a gente pensar aqui na 38ª rodada se a gente não jogar, por exemplo, a próxima, que é a 10ª. O Remo entra em campo agora no próximo domingo contra a equipe do CRB, do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Rei Pelé. O CRB que amanhã entra em campo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. É um time, né, que está aí na parte de cima da tabela, vem alta, eliminou o Santos na Copa do Brasil e faturou muito dinheiro, né, nessa Copa do Brasil já. Tem por lá o Eduardo Barroca, que é o técnico do time lá de Alagoas, e tem um elenco forte, mais uma vez, para disputar a própria Série B. Claro que é um jogo, na minha opinião, que o Remo pode chegar lá e pode vencer, né? Não tem nenhum bicho-papão nessa competição. Aliás, o time que se chama bicho-papão tá mais fraco do que caldo de gó. Não tem nenhuma equipe invencível. A prova é de que o Vila Nova, o Volta Redonda veio aqui ontem e dificultou muito, né, o jogo para o clube do Remo. Então, é mais um jogo complicado, sim, mas que o Remo tem condições de fazer a sua parte, de sair lá de Alagoas com um bom resultado. O Remo, para esse jogo, vai ter o retorno do lateral direito Marcelinho, que cumpriu suspensão ontem. Aliás, o Marcelinho fez muita falta. O Cadu acabou jogando um pouco abaixo, né? O Pedro Costa não foi utilizado. Tem a provável volta, quem sabe, né, do Alan Rodrigues pro lado esquerdo, né? O Sávio é o titular nesse momento, jogou bem, na minha opinião, ontem, tá? Quase, inclusive, ali fez um gol de falta mais uma vez, né? Incrível como o Sávio tem utilizado bem essa bola parada. É um ponto positivo nesse momento aí também do trabalho do Daniel Paulista, essa bola parada do clube do Remo. E o técnico Daniel Paulista também, que deve ter melhores condições aí físicas do seu elenco para esse jogo, já que o Remo entrou em campo sábado e só joga novamente no domingo. É muito importante essa sequência, né, gente, de jogos agora sempre aos finais de semana, para que justamente a gente tenha tempo para treinar, tempo para ajustar, até porque o Remo está numa fase boa, mas também não é uma equipe ainda pronta, é uma equipe em ajuste, é uma equipe em evolução, e o próprio Daniel sabe disso. Mesmo como o Remo vencendo os jogos, como estava vencendo, ele sabe de que a gente pode ainda melhorar na competição. Então é muito importante isso. E claro, esse vai ser o último jogo do Remo antes da abertura da janela de transferências. Tem agora o nome do Matheus Davó, né, que está praticamente certo com o Leão Azul, e outros jogadores que estão aí negociando, tá, para serem contratados, mas que não tiveram seus nomes vazados ainda na imprensa, né? O Remo está tratando disso de uma maneira bem ali, né, fechada. Aliás, para quem acompanhou recentemente na entrevista lá do vice-presidente do clube do Remo, Glauber Gonçalves, o Remo pode estar anunciando finalmente nos próximos dias o seu patrocinador master. E quem sabe fechando esse patrocinador master, vai ficar mais fácil também para que o Remo coloque em prática todo esse planejamento de contratações. É uma mini janela que teremos agora em junho, né, por conta do Mundial de Clubes, e a outra janela, inclusive a internacional, vai abrir lá no mês de julho. Então, quem sabe o Remo já ajustando essa janela agora, inclusive com algumas saídas, né, o Ítalo está aí perto de sair, o próprio Gabriel Martins, e ajustando o elenco do Remo com as carências que ele ainda tem, né? Então, eu acho que o torcedor do Remo está querendo muito centroavante, está querendo mais atacante, quem sabe mais um meia, até para ajudar o Regis aí, já que ele não está 100%, né? O Dodô ontem não conseguiu entrar bem. Então é um time do Remo se ajustando para esse momento importantíssimo da Série B. E assim, gente, nós teremos
adversários duríssimos, tá? Vamos jogar com o CRB, depois a gente recebe o Operário, aliás o Operário está perdendo nesse momento para o Amazonas por 1-0. Depois vamos viajar para Curitiba, aliás o jogo contra o Atlético é a 12ª, não a 13ª, e aí tem o Clássico Repá no mês de junho, né? Para mais uma partida do Clube do Remo aí, diante do seu rival. Então, é uma sequência dura. Como é uma sequência dura qualquer sequência da Série B. É um campeonato muito difícil e o Remo precisa cada vez mais ter esse elenco qualificado. Então, graças a Deus, foi uma rodada ainda positiva pra gente, né? Apesar do empate. E a gente se mantém nesse G4 aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Quero inclusive que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa rodada, apesar do empate do Clube do Remo diante da equipe do Voltaço. Galera, estamos em nome também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Por lá você encontra inquilinos de confiança para o teu imóvel e também tira a documentação da tua casa com parcelas especiais para quem segue aqui o Chaves Gemista. Entre em contato com a GB Advocacia Imobiliária e realize o sonho da casa própria. Recado especial também da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix para você profetizar com responsabilidade e detalhe, sempre para maiores de 18 anos. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e se cadastrar com a Bet do Brasil. É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço que vocês deixem o like aqui neste conteúdo, é muito importante. Verifiquem suas inscrições aqui no Chaves Gemista, deixa o like, pessoal, e hypa o vídeo, tá? Vai aparecer a opção de hypar para vocês aí, para você dar uma pontuação para este conteúdo. Bora colocar o Chaves Gemista no topo aqui no YouTube também. Beleza? Forte abraço, uma abençoada semana e amanhã a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!